Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou na Arena Itaquera, Neoquímica Arena, Vasco 1, Corinthians 3. Muita instabilidade para baixo. O clube que fez um gol nos últimos 4 jogos. Não tem comando técnico, parece que a sua diretoria também passa panos quentes em cima do que vem acontecendo, porque não vem a público dizer sobre a atual situação da comissão técnica, que vem fazendo um monte de besteira, apesar da gente reconhecer que fez um bom trabalho livrando o Vasco de um rebaixamento. Vou falar da partida de hoje com todos os detalhes, depois que você se inscrever, deixar o like e compartilhar com a galera dizendo que o pós-jogo do Expresso já está no ar. Então, galera, o Vasco hoje, mais uma vez, fez uma partida que eu comparo, assim, a falta de senso de partida, de senso de posicionamento, de noção de posicionamento de futebol, com os jogadores que estavam em campo hoje, principalmente pela parte do Vasco. Eu costumo comparar com uma pelada que a gente joga. Você que gosta de futebol, que é vascaíno, que joga, ou já jogou bola um dia, sabe que você joga com a bola, tramando jogadas, mas também joga sem a bola. Joga sem a bola, preenchendo espaços e fechando o corredor. Corredor de ataque, você também joga sem a bola. E parecia que o Vasco hoje não entendia nenhum conceito básico da pelada que a gente joga na rua. Porque o Vasco hoje não fez nada disso, não jogou com a bola e muito menos marcou, preenchendo espaço e fechando corredores laterais. Porque o Corinthians hoje fez o que quis. Além de falta de marcação em cruzamento de escanteio, perdia a conta de quantas vezes o Corinthians e os zagueiros, defensores, meio-campistas, atacantes subiram livres para cabecear. Parecia um time que queria realmente entrar andando, trotando. Alguns jogadores, eu vou dar um destaque especial na crítica, que são jogadores grandes que a gente espera, a torcida do Vasco espera algo a mais. Como o Payet, como o Piton, que um dia foi um bom jogador, como o Verratti, que um dia foi um bom jogador. E outros tantos aí que já tem um nível um pouco inferior, que eu vou falar também de um por um. O senhor João Vitor, que valeu 6 milhões de euros, chegando a quase 8. Então, galera, principalmente o nosso camisa 10 que entrou em campo hoje, que escolhe o jogo que ele quer jogar. O Payet, nitidamente, ele escolhe o jogo que ele quer jogar. Ah, olha a tabela, é fora do Rio, andou mais de 400 quilômetros, não quero jogar esse jogo. Tô machucado, tô sentindo a coxa. Só que o Payet, se vocês repararem, as principais derrotas do Vasco, as derrotas mais sintomáticas de um time sem impulso, sem vontade, sem correria, sem nada, foram com o Payet em campo. Eu não vou criticar porque eu acho que isso faz parte da torcida, mas eu não sou assim. Você que foi no aeroporto, recebeu o Payet, fazer festa pro Payet, elevar o Payet ao status de ídolo que ele nunca vai ser, nunca foi no Vasco, eu respeito, porque isso é coisa de torcedor. Talvez eu seja um pouco mais chato, porque eu vi Edmundo, eu vi Romário, ainda peguei Valdir, peguei o tricampeonato do Vasco nos anos 90, o Brasileiro de 97, Libertadores de 98, então o meu degrau de idolatria tem que ser uns 3 ou 4 degraus acima do que é o Payet hoje. Mas você que é mais novo, mais moleque, não viu nada, você ir ao aeroporto e gritar Payet, levantar o Payet, botar bonezinho, camisa, gritar 5 mil pessoas, isso aí, você que é mais novo, você tem todo o direito de fazer, porque você não viu o Vasco grande. O Payet é esse cara hoje, esse cara que acha que é mais do que ele é, hoje no Vasco, porque ele anda em campo. Hoje eu percebi mais uma vez o Payet trotando em campo, parece que ele se omite, se esconde quando o jogo pega, quando o adversário atropela o Vasco, ele não se impõe como um líder deveria fazer, não se impõe tecnicamente como um cara que tem a idade dele, que já passou por tantos lugares, tantos clubes, é o jogador nível europeu. Não faz, ele se esconde, ele se omite. Hoje ele fez isso mais uma vez. Isso é desrespeito com a instituição. Eu espero sinceramente que o Pedrinho, a comissão técnica, se é que eles também viram o jogo, não sei, chamem o Payet para conversar e resolvam a situação do Payet, porque desse jeito que tá, não tá dando mais. Ah, mas ele tinha que jogar com o Coutinho. Não tem mais questão de jogar ou não jogar com o Coutinho. O jogador, ele tem que ter a sua dignidade mantida e respeitar o clube que ele está pagando o salário dele. E ele está desrespeitando o Vasco que paga seu salário. Não sei de que forma paga, mas até onde eu sei não está atrasado. Então, ele andar em campo e trotar em campo é uma falta de respeito absurda. Se você for pegar exemplo do Coutinho, que não fez uma partida brilhante, mas jogou o segundo tempo, correu o tempo inteiro, errou lances, tá mal fisicamente, mas ele tenta. Ele é cercado por 3 corintianos toda hora, mas ele tenta. O Payet, ele trota em campo, ele se omite, ele se esconde atrás de jogadores e quando a bola vem no pé dele, ele toca para trás. Faz inversões de jogo de efeito, mas que não surtem efeito técnico e progressão técnica nenhuma do Vasco, tática. Não ajuda em nada. Então,
Eu espero sinceramente que a situação do Payet seja resolvida o quanto antes, porque do jeito que tá, o Vasco tá jogando dinheiro no lixo, tá rasgando dinheiro com o Payet no clube. Tem que respeitar, claro, a pessoa do Payet e pagar o que deve e liberar. Porque até maio ele não serve mais, ele não pode mais estar no Vasco, não pode mais participar de uma pré-temporada, porque hoje ele desrespeitou a instituição. Falando agora do Lucas Piton, parece que é um jogador também que não está com a cabeça mais no Vasco, porque o Lucas Piton, hoje ele está inferior do que um sub-16, que está sem experiência para jogar no time principal e é alçado ao time principal. Porque o que ele erra de jogada, o que ele se omite, o que ele marca mal, pelo amor de Deus, e o Verratti é um caso sério, porque o Verratti ele não é o único culpado, ele é culpado de um esquema, de um sistema. Mas hoje ele descer para o vestiário, ser substituído, voltar para o banco de reservas com a roupa trocada, roupa de jogo trocada, isso para mim é uma falta de respeito também com a instituição. São jogadores hoje, o caso do Piton menos, porque ele tecnicamente está muito mal, mas o do Payet e do Verratti foi desrespeito com a instituição, com a camisa do Vasco. Um porque não correu, o outro porque voltou com uma roupa de passeio para o banco de reservas. Nem conhecer a regra do jogo ele conhece, porque se volta com a roupa de passeio, óbvio que não pode ficar no banco. Só fica no banco quem é da comissão técnica, jogadores substituídos e de reserva. Então, cara, é muito problema no Vasco. O Vasco, o que me incomoda mais no Vasco, o jogo como um todo, eu vou falar já, vou passar rápido, todo mundo viu que foi um vexame completo do Vasco. Mas o Vasco, ele de 2014 para cá, 2013, 14, com a eleição do Eurico Miranda, a segunda vez que o Eurico Miranda passou pelo Vasco, eu acho que o Vasco definitivamente se desconectou com a sua grandeza. Porque parece que o Vasco foi aos poucos, de 2013, tá? O recorte de 2013 para 14, quando o Vasco volta para a Série A e o Eurico volta para a presidência do Vasco. Parece que ali o Vasco foi perdendo o senso de urgência, que o Vasco tinha que mudar radicalmente. O Vasco foi normalizando a tragédia, o Vasco foi normalizando a vergonha. Por que começou ali a normalizar a vergonha? Eu pego um recorte do título carioca de 2015, que o Vasco não ganhava desde 2003. Era o 12º ano que o Vasco ia passar sem ganhar nada e ganha o carioca em 2015 e é intitulada, um slogan criado pela diretoria do Vasco: o respeito voltou. Gente, isso é a coisa mais idiota, inútil que se pode dizer e desrespeitosa com o clube, com a grandeza do Vasco. Porque o Vasco, ele nunca deixou de ter respeito. Como é que o respeito vai voltar? Já começou o erro ali e a torcida comprou. Inclusive eu comprei essa ideia do respeito voltar. Respeito não volta, porque ele nunca foi, nunca saiu. O Vasco sempre vai ser respeitado, sempre, pela sua grandeza, pela sua história, inclusive de inclusão da história que a gente já conhece, inclusão de negros, de pessoas pobres ao futebol, que era dominado pela elite. Então essa história vocês já conhecem, não preciso ficar repetindo. Então respeito voltar foi uma frase completamente errada que desencadeou a falta do senso de absurdo que o Vasco vivia naquele momento, com dívidas, e o Vasco é rebaixado em 2015. Então, se a frase era intitulada "O respeito voltou", pelo visto o respeito foi embora no mesmo ano. E o Vasco cai para a segunda divisão em 2015, com o Eurico Miranda dizendo que se o Vasco fosse rebaixado ele ia para a Sibéria. Beleza, não foi para a Sibéria porque pipocou, porque deveria ter ido. Em 2016 o Vasco é bicampeão carioca. E a frase continua lá na cabeça do torcedor: respeito, o Vasco é bicampeão carioca. E o carioca, gente, não é nada, ele não dá vaga para nada. Se dava dinheiro, dava naquela época e pouco, perante os títulos nacionais que tinham as competições. E o Vasco ali começou a pensar que aquilo ali, aquele título carioca, poderia fazer com que o Vasco voltasse a grandes conquistas. E a eleição de 2016 fez com que o Eurico Miranda permanecesse e depois o Campelo entrasse na sequência e fizesse outra besteira completa no clube. Por quê? Porque ele primeiro consegue, aos trancos e barrancos, com o apoio da torcida, reformar um CT, reformar muito meia boca, que é o CT Moacir Barbosa, mas termina o Campeonato Brasileiro de 2017 com o Vasco classificado para uma Libertadores, que no ano seguinte o Vasco não tinha dinheiro para pagar uma passagem de avião na pré-Libertadores. Então ali já tinha um problema muito sério envolvido num time que perdeu o senso do absurdo que o Vasco vivia passando. Perdeu, já estava perdendo, já estava encaminhando muito seriamente para perder por completo o senso do absurdo. E ele termina o Campeonato Brasileiro de 2018, não sei se vocês lembram, dizendo que ele já tinha feito muito pelo Vasco, que outros presidentes não tinham feito, porque o Vasco não rebaixou durante a presidência dele. Olha o nível de declaração que o senhor Alexandre Campelo disse na época, que ele não se sentia com um trabalho ruim porque ele não tinha sido rebaixado com o Vasco.
Olha o sarrafo já onde está, lá embaixo. O Salgado assume a eleição do Vasco em 2020 e a partir de 2020 acontecem os piores anos da história do Vasco, começa ali a história dos piores anos da história do Vasco, porque o Salgado não tinha a menor condição de tratar um clube de futebol, joga na mão de um inexperiente ali que assume o clube, e o clube permanece na Série B. Então o Vasco é vendido de uma forma muito esquisita, com uma comissão toda de avaliação, e o Vasco é vendido de uma forma completamente tosca, com um presidente que não tinha a menor condição de assumir naquele momento, a menor condição de tratar o Vasco naquele momento com a grandeza que o Vasco merecia. O Vasco é rebaixado, permanece na Série B, joga uma Série B de novo em 2022, sobe para 2023 quase cair de novo. E tudo isso, galera, foi sendo normalizado. Totalmente normalizado. Então, quando o Vasco perde seu senso de absurdo, é que começa todo o problema. Um clube como o Vasco não poderia ter perdido nunca esse senso. E o Vasco parece que perdeu, porque normaliza coisas absurdas. Normaliza fazendo o quê? Normaliza tentando reconstruir, mas reconstruir de uma forma que não é ideal. Reconstruir com scouts que não tem procedência nenhuma para fazer o trabalho, como esse cara aí que está no Vasco hoje, que trouxe Maxime, que trouxe Jean Davi, que não jogam, que trouxe Emerson Rodrigues, tudo bem, por empréstimo, mas também, meu Deus, a gente viu que não tem condições de jogar no Vasco, já tinha afirmado isso. Então, galera, é muito complicado a gente vê o que está acontecendo com o Vasco hoje e os caras que comandam o Vasco não terem a noção que isso é um absurdo completo. Então os caras já não sentem mais, a torcida também já está entrando nessa, de não sentir que o Vasco vive essa situação, é um absurdo completo. E quando o Vasco perde o senso do absurdo, para mim é onde mora o problema. Porque parece que acostuma a passar vergonha. Já tomou 6 esse ano do Flamengo, agora perde 4 partidas seguidas, tomando 3 lavadas, tirando aí a partida contra o Internacional, que teve um momento de equilíbrio. E isso é normalizado. Daqui a pouco vem o Pedrinho falando que em 2025 vai tentar investimento. Como eu falei, galera, o Pedrinho nessa história é o menos culpado, porque ele pegou uma bomba e salvou, de certa forma, o Vasco. Mas não podemos deixar de responsabilizá-lo por essa segunda janela medíocre e patética que o Vasco fez. Um exemplo foi o adversário do Vasco hoje, o Corinthians, que fez uma janela do meio do ano excelente, trouxe jogadores que hoje são titulares e resolvem. Então, galera, é complicado a gente diagnosticar. Eu queria muito não ter razão, porque eu venho falar do pré-jogo, que eu faço vídeo no Instagram e no TikTok. O pré-jogo meu é sempre falando, eu não acredito que o Vasco vai vencer, porque eu tô vendo, todo mundo tá vendo, eu não sou cego, eu sou torcedor, eu quero que o Vasco vença. Mas pelo que eu vejo em campo, eu vejo que o Vasco não vai ter condições de ganhar, como eu falei que não tinha condições de ganhar do Inter e não tinha condições de ganhar do Corinthians. Agora, eu falar que não tem condições de ganhar do Corinthians, não, é muito diferente de eu falar que o Vasco ia andar em campo hoje, ia passar uma das maiores vergonhas que eu vi, mesmo o placar sendo só 3-1, ia ver o Vasco passar uma das maiores vergonhas num primeiro tempo da história, da sua história. Porque aquilo ali foi um completo desrespeito com a instituição. Jogadores andando em campo. Eu já dei nome aqui aos jogadores que eu responsabilizo mais, mas é todo o elenco que tá muito abaixo, e não é estar abaixo tecnicamente, é estar abaixo animicamente, é andar em campo, é não estar nem aí para o clube. E isso para mim é muito sinal de que o Vasco em algum momento, eu contei um pouco da minha história que eu vivenciei, em algum momento o Vasco perdeu o senso do absurdo. E isso realmente acontece com um clube que vive tantos anos de decadência. O jogo, galera, em si foi um atropelo do Corinthians, o Vasco não jogou. O Vasco não jogou. O Corinthians, se apertasse um pouco, terminaria aí 7-1, 6-1. Só que o Corinthians também é um time muito limitado. Limitado no sentido de ser treinado por um técnico limitado, porque o conjunto, o elenco do Corinthians é muito melhor que o do Vasco. Eu acho melhor que o do Vasco. Apesar da folha salarial do Vasco ser maior que a do Corinthians, que a 777 superfaturou um monte de salário. Então, olha o tamanho dos problemas que o Vasco vive. Então, o Corinthians hoje, uma equipe normal, mas que tem jogadores tecnicamente muito melhores do que o do Vasco e muito mais interessados em jogar bola do que os que estão lá no Vasco. Então, o Vasco hoje foi atropelado pelo Corinthians, 3-0 no primeiro tempo, no segundo tempo o Puma desconta. Os jogadores aqui, vou falar das notas de um por um. Léo Jardim, coitado, bombardeado, é a segunda pior defesa do campeonato, e ele é o cara que faz mais defesas difíceis no campeonato. É um absurdo que o Vasco dá de brecha para os adversários. Tem que rever muito isso para 2025, senão o Vasco vai passar de novo sufoco no ano de 2025. Léo Jardim, nota 8. Paulo Henrique, muito mal, foi substituído ainda no primeiro tempo, nota 3. Emerson Rodrigues eu vou falar depois. João Vitor, também muito mal. O jogador peladeiro, pelo amor de Deus, ele é muito fraco, nota 2. Léo também, sem condições psicológicas, né? Nitidamente que ele não tem condições psicológicas mais de permanecer no Vasco, nota 2. Lucas Piton, um trapo de jogador. Já falei e repito,
Não serve mais para 2025 se continuar com esse futebol. Negocia. Agora vai negociar embaixo, né? Porque por esse segundo turno aí, nota 2 pro Lucas Piton. O Hugo Moura também mal hoje. Ele tentou algumas corridas ali pelo lado esquerdo, mas errou. Ele parecia um meia-direita, não parecia um volante de contenção ou de armação pelo meio. Ele corria pelo lado esquerdo para receber. É função de um meia-esquerda, mas não conseguiu também fazer muita coisa. Nota 3 pro Hugo Moura. Galdames errou no terceiro gol do Corinthians pateticamente, errou tudo, nota 1. O Payet, nota 0, porque o Payet, a gente espera alguma coisa do Payet. Do Galdames a gente não espera nada. Do Payet a gente espera uma liderança. E já desisti de esperar qualquer liderança do Payet. Escolhe o jogo que quer jogar, passou de 400 km, ele arruma uma desculpa para não ir. Então, Payet, nota 0. Puma Rodrigues hoje, como ponta direita de novo. Muito fraco, mas ele mostra que no ataque ele funciona de alguma forma, mas é muito sem sangue. Me incomoda muito esse jogo do Puma, de querer arrumar o cabelinho, de ficar ali na ponta ciscando, mas ele fez o gol de honra do Vasco, mas também não vai diminuir a atuação ruim dele não, tá? Nota 3,5 para o Puma Rodrigues. O Verratti, nota 2, muito mal, muito isolado, e ainda arrumou confusão no final e voltou com roupa de passeio, roupa trocada do clube, e foi com roupa de passeio pro banco de reserva, desrespeitando a instituição. Então desrespeita a instituição. Eu acho um desrespeito à instituição. Nota 2 pro Verratti. Jair, que entrou, vou falar depois. Leandrinho entrou como ponta esquerda. O professor Pardal resolveu botar o Leandrinho agora de ponta esquerda. O garoto foi atropelado pelo Mateuzinho, não correu. Não sei o que aconteceu com o Leandrinho. Muito ruim para um jogador que está querendo espaço no futebol. Já começar assim andando em campo também, como o senhor Leandrinho entrou. Mas é moleque, ainda pode tomar uns puxões de orelha aí para tentar melhorar. O Payet, a gente não vai esperar que, tome uns puxões de orelha para tentar melhorar. O Payet é veterano. Então, a gente dá proporções adequadas aí aos jogadores. Então, o Leandrinho, nota 1. Os que entraram, o Emerson Rodrigues entrou no lugar do Paulo Henrique. Voluntarioso, mas horrível, horroroso tecnicamente, nota 2. O Alex Teixeira, nota 1, inacreditável, cara, inacreditável. O Felipe Coutinho, cara, acho que foi o melhor do Vasco. Ele deu uma movimentação no ataque do Vasco, por mais que ele esteja fora de forma, ele deu uma movimentação diferenciada e ele preocupou um pouco o Corinthians. Jogou o que pôde, tentou, errou e foi massacrado pela defesa do Corinthians, porque o time do Vasco é um time espaçado. Nota 4,5 pro Felipe Coutinho. O Jair, que entrou também fora de forma, perdidão, errou uns passes ali, uns erros também de posicionamento. Num lance de contra-ataque do Vasco, que o Corinthians saiu errado, ele adiantou demais, podia ter sido ali o segundo gol do Vasco, mas também tá mal nesse final de temporada. Voltando de contusão, a gente dá um desconto, né? Voltando da contusão que ele teve muito séria. Nota 3 pro Jair. E o Maicon é um ex-jogador jogando no time profissional na Série A do Brasileirão. Para mim já era, pro Maicon já deu. Nota 2. E o Rafael Paiva, nota 0, porque perdeu o comando. Não é só culpa dele, claro, mas um técnico que perde o comando não pode continuar na equipe. Então, eu acho que tinham que trocar, tinham que tirar o Rafael Paiva. O Rafael Paiva não tem mais condições de permanecer no Vasco. Não sei se a diretoria vai tomar essa decisão. Até agora que eu vi de notícia que o Vasco ainda não demitiu o Rafael Paiva, mas deveria, porque um técnico que perde o comando não tem condições de permanecer, porque parece que não flui. Parece que agora o Pedrinho anunciou a saída do Rafael Paiva e agora para essas últimas 3 rodadas provavelmente vai entrar um interino, alguém ali, talvez o Felipe, para fazer aí essas últimas 3 partidas, mas realmente o Rafael Paiva tinha que sair porque não tem mais condições de comando no Vasco. Ele perdeu o fio da meada, começou a fazer esquemas táticos de professor Pardal que não funcionaram, mas não é só culpa dele, é culpa dos jogadores, porque o jogador tem que ter brio. Dentro de campo, esse time do Vasco não tem brio, não tem personalidade para mudar algo que o técnico de repente possa errar. Jogadores com cabeça fraca e jogadores pequenos que fazem isso. Jogadores que não conseguem ter uma personalidade para mudar um jogo, por mais que o técnico esteja fazendo algo que eles não entendam que seja correto. O jogador hoje fica muito escutando o técnico. Tem que escutar, mas tem que ter sua personalidade, seu brio. Está sendo atropelado pelo Corinthians, vamos correr, vamos fazer algo diferente. Eles não conseguem fazer isso. Então cai na conta do Rafael Paiva, infelizmente. Mas, enfim, nota 0 para o Rafael Paiva, mas ele foi responsável direto pela permanência do Vasco na Série A, porque eu acho que o Vasco não cai. Para tentar eliminar qualquer pequena porcentagem de possibilidade, o Vasco tem que vencer o Atlético Goianiense. Para mim, é a única partida que o Vasco tem condições de vencer, de se impor de alguma forma, porque se não ganhar do Atlético Goianiense, realmente, eu já vou começar a ficar muito preocupado, seriamente preocupado. Então é vencer o Atlético Goianiense no próximo sábado, 9h30,
Jogo provavelmente ali de duas equipes muito mal, muito ruins, uma já rebaixada e outra que, se não tivesse feito os pontos suficientes, estaria também abraçada com o Atlético Goianiense rebaixada, que é o Vasco hoje, nesse momento. Então, Atlético Goianiense e Vasco voltando sábado, 9h30, em São Januário, jogo que o Vasco tem que ganhar de qualquer maneira, tendo físico, não tendo físico, tendo esquema tático, não tendo esquema tático, com a equipe sub-20, com a equipe sub-23, não interessa. O Vasco tem que ganhar esse jogo e livrar qualquer pequena possibilidade de rebaixamento. E se beliscar uma Sul-Americana, já está no lucro. Mais uma vez, essa partida, eu vou ser sincero, eu espero que o Vasco vença, porque tem condições de vencer. As outras duas eu não acho que o Vasco vai vencer, tá? Sinceramente falando. Então é isso, galera. Valeu. Saudações vascaínas sempre. Fui.